Sócrates, Não sei. um dos mais importantes filósofos da história, nasceu em Atenas e viveu por volta de 470 a 399 a.C. Tendo uma mãe parteira e um pai escultor, Sócrates teve uma infância humilde e um tanto quanto misteriosa em alguns pontos. Conhecido como o pai da filosofia ocidental graças às mudanças que fez nos rumos da filosofia, tudo o que existiu antes dele ficou conhecido como filosofia pré-socrática. Vou explicar. A filosofia pré-socrática existia em prol de filósofos naturalistas, que discutiam coisas como a natureza, a origem do universo e a essência de tudo o que existe. Esse período também é chamado de período cosmológico, mas ninguém usa essa nomenclatura. Enfim. Diferentemente desses filósofos naturalistas, Sócrates focou mais nos fatores humanos e sociais, estudando as pessoas, seu cotidiano, e temas como coisas que melhoravam o convívio do ser humano socialmente. O período socrático também pode ser chamado de período antropológico, mas novamente, quase ninguém usa essa nomenclatura. Um fato muito importante sobre Sócrates é que ele não deixou absolutamente nenhuma obra escrita. Ninguém sabe exatamente o porquê disso, mas sabe-se que na época dele a oratória era mais importante do que a escrita. Fato é que as suas ideias e personalidades são conhecidas graças a seus discípulos, como Platão e Xenofonte, e também pelos seus críticos. Para resumir melhor, aqueles que gostavam de Sócrates viam ele de forma cordial, enquanto quem não gostava dele, como por exemplo Aristófanes, apresentam ele como sofista, esquisito e trapaceiro. Os sofistas eram basicamente os homens que só ensinavam quando eram pagos. Eles ensinavam argumentos e formas de defender ideias, sendo mais importante argumentar e estar certo do que realmente buscar a verdade e soluções, acreditando que não havia a verdade absoluta. Vou dar um exemplo. Há duas pessoas, uma de cada lado, e um número entre elas. A perspectiva faz com que elas vejam números diferentes. Uma vê um 9, enquanto a outra vê um 6. Para os sofistas as duas estão certas, pois cada uma tem a sua verdade, porém, a que vai prevalecer é a que souber defender melhor a sua com argumentos. Mas Sócrates não ligava para isso, não cobrava para ensinar. Ele gostava de fazer perguntas para que as pessoas pensassem. A diferença entre Sócrates e os sofistas era simples. Os sofistas acreditavam que a verdade era relativa, enquanto Sócrates acreditava que a verdade era absoluta. E que sem um pensamento fixo, que não dependesse de quem fala, do lugar e do tempo, seria impossível existir ordem e harmonia na sociedade. Sócrates se colocava como alguém que não sabia de nada. E era exatamente isso que o tornava diferente dos demais, que acreditavam saber mais do que realmente sabiam. Havia um lugar chamado Oráculo de Delfos, que ficava na região central da Grécia. Era basicamente um templo religioso dedicado ao deus Apolo, no qual as pessoas iam se aconselhar, acreditando receber conselhos do próprio deus Apolo através das sacerdotisas. Sócrates visitou esse templo na sua juventude, e levou para si uma frase que ficava na entrada do templo, a qual dizia: "Conhece-te a ti mesmo." Com essa frase ele percebeu que o conhecimento interior era mais importante do que o conhecimento exterior, já que é mais difícil e demanda um questionamento mais profundo. A partir daí, Sócrates não somente queria se autoconhecer, mas também questionar as pessoas a ponto delas próprias se autoconhecerem. Após ser considerado o homem mais sábio de Atenas e descobrir que isso se dava ao fato de saber que não sabia de nada, entendeu que para aprendermos algo, é preciso reconhecer nossa própria ignorância. Sócrates continuou espalhando seu conhecimento publicamente por Atenas, dialogando e fazendo perguntas até que as pessoas chegassem ao verdadeiro conhecimento, que logo mais se patenteou como método socrático. Esse método se baseia em 4 etapas. 1. A exortação, que é basicamente convidar as pessoas para o diálogo e para debater ideias. 2. A indagação, no qual se questiona a pessoa, a fim de deixar ela falar. 3. A ironia. Com essa etapa se procura encontrar as contradições da pessoa,
e fazer mais perguntas em cima disso. 4. A maiêutica, onde a pessoa reconhece sua ignorância, começa a refletir, e por si só, chega a novos conhecimentos. Vale lembrar que Sócrates não apresentava a verdade às pessoas, mas auxiliava elas a descobri-la por si só. E que assim como sua mãe parteira auxiliava a dar à luz às crianças, ela auxiliava pessoas a dar luz às ideias. Por fazer muitos questionamentos e acabar chamando a atenção de muita gente, Sócrates incomodou os mais ricos e poderosos de Atenas, sendo acusado de não acreditar nos deuses locais, apresentar novos deuses aos cidadãos e corromper a juventude. Por conta disso, foi condenado à morte. Sócrates tinha a convicção de que seus questionamentos eram para o bem das pessoas, e mesmo com o julgamento sendo injusto e manipulado, ingeriu o veneno chamado cicuta, aceitando a pena de morte e deixando seu legado, em 399 a.C.,